Hoje estamos aqui com o nosso convidado mais que especial, Dr. Carlos Roberto Naufel Júnior, renomado médico cirurgião do aparelho digestivo do estado do Paraná, que além de seu impecável atendimento clínico no consultório no bairro Água Verde, atende os pacientes no Hospital Evangélico. Pai do Lucas, ainda no forninho, pai da Clara e meu irmão. Esse é o maior dos privilégios. Bem-vindo, doutor Carlos. Obrigado, é uma honra estar aqui na presença de duas tão renomadas advogadas. Obrigada, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, é um Falando prazer. desse assunto tão importante, né, doutor? Sigilo médico. Um assunto muito importante, sempre muito em voga, cada vez mais. Sim. E que nas últimas décadas vem aumentando essa importância em função das redes sociais. Exato. Da facilidade da divulgação de notícias, né? Isso está muito fácil, muito rápido, celular, câmera, redes sociais, essa difusão de informações está cada vez mais fácil, mais rápida, e cada vez mais o sigilo médico é importante para isso, né? Sim. Gerando, só fazendo um adendo, gerando até uma apreensão por parte dos médicos, né, doutor? De se resguardar e de, enfim, sim, tomar mais cuidado. Dos médicos, das instituições, né? Das instituições de ensino também. Você sempre tem aluno ali, né? Nos hospitais de escola, nos hospitais universitários, os hospitais formadores, você sempre tem essa questão, essa preocupação quanto a resguardar essas informações dos pacientes. É um assunto bem interessante, né? E que hoje vai render uma boa conversa, né, doutor? Vamos ver. Doutor, antes da gente entrar no assunto sigilo médico, conta para nós um pouquinho qual que é a sua especialidade, como é que é a rotina hoje do seu trabalho. Conta para nós, por favor. Eu sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião do trauma. Dou aula também na Faculdade Evangélica Mackenzie. Dou aula da parte de cirurgia, atendo no consultório, pacientes eletivos, e faço bastante plantão de urgência e emergências cirúrgicas. Então, e o senhor dorme, doutor? Mas, o senhor vive, o senhor come? Me conta um pouco mais. Até como um pouco demais, porque eu estou acima do peso. Eu tô achando que o senhor tá sem tempo para fazer tudo isso. Para comer a gente sempre arranja tempo. Com certeza. Até mais, sim. Porque é bastante corrido, né, doutor? Bastante, essa rotina. É corrido. Eu vou falar para você que eu gosto, mas é bastante corrido. Além do estudo, né? Que exige que você esteja sempre se atualizando, estudando. Não dá para estagnar e só trabalhar. Sim. Tem que estar sempre estudando. Acho que qualquer profissão, mas a do médico em específico, ela é bem difícil e complexa, né? A evolução do conhecimento médico ela é muito rápida, né? Então muda bastante. Determinadas áreas, principalmente, se atualizam muito rápido. Então você sempre tem que estar esperto para se manter atualizado, para proporcionar o melhor atendimento para os pacientes, né? Principalmente quem atua com educação, né? Sim, com aluno, com residente, que é o que eu faço lá. Então é muito importante ter essa atualização constante. E o doutor tem uma preocupação com as redes sociais? O doutor está inserido nas redes sociais? Porque eu vejo que é muita coisa e ainda a gente tem que estar nas redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Ou não, o doutor tá em off ainda? Eu não participo, por uma questão pessoal. Não dá nem tempo, né, doutor, também? É muita coisa. Eu já pensei, óbvio, nisso, assim, né? Mas eu não me inseri ainda. Né? Acho que essa questão das redes sociais vem crescendo e vai crescer cada vez mais. É uma facilidade muito grande para você fazer o marketing. Só que a grande diferença é que o marketing médico ele é diferenciado. Sim. Ele é um marketing que não pode ser populista, não pode ser sensacionalista. Não é o que a gente vê hoje, né, doutor? Não, infelizmente não. Ele não pode quebrar o sigilo, né? A gente está falando do sigilo médico. Sim. Você não pode expor o paciente, né? De maneira... Ih, doutor. Pois é. Né? Tem bastante gente fazendo isso de forma arbitrária, então. Infelizmente. Né? Até pecando do ponto de vista ético, muitas vezes cível, assim, criminal, né? Infelizmente, a gente tem essa questão, assim, que preocupa muito a classe médica, né? Doutor, essa questão de, até entrando no assunto, já que o doutor falou exatamente dessa questão do sigilo e também da ética profissional, como que fica essa questão, por exemplo, do médico publicar nas redes sociais antes e depois de fotos com autorização dos pacientes?
Como que hoje o Conselho Regional de Medicina tem visto isso? É com bons olhos? É possível? Não é possível? Desde que tenha algum regramento, desde que não seja uma exposição tão... que exponha demais o paciente? Como que mais se dá um isso? adendo, está restrita a uma especialização específica? Uma especialidade Uma da especialidade medicina? específica ou Não. qualquer pessoa pode fazer esse antes ou depois? Eu entendo que um cirurgião, como é que Plástico. chama? Plástico, poderia fazer isso ou não? Não. Na verdade, na publicidade médica, você só pode se denominar especialista se você tiver título de especialista para isso. Tá? Então, assim, o médico no Brasil está habilitado a fazer qualquer tipo de procedimento. A legislação permite. Né? Um indivíduo que se forma, ele está habilitado, autorizado a fazer até uma cirurgia cardíaca. Tá? Essa habilitação da legislação brasileira permite. O que ele não pode é se publicizar como especialista. O recém-formado não pode falar que é cirurgião plástico, por exemplo. Ele não pode se tornar público essa publicidade. Tá? Para ser especialista no Brasil, existem só 2 meios. Você fazer uma residência médica num programa reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo MEC, então é uma residência médica, ou fazer prova de título da sociedade de especialidade. Tá? Então, o cirurgião plástico, estou usando o exemplo aqui que você falou, vai ter um pré-requisito, vai responder aquele pré-requisito e vai fazer a prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se ele passar, ele registra esse título, ele ganha um número, que é o registro de qualificação de especialidade, e aí ele pode publicizar que ele é cirurgião plástico. Estamos falando da cirurgia plástica, mas qualquer outra especialidade. Tá? Essa publicidade ela tem que ser informativa, educativa. Ela não pode, de nenhuma maneira, ser populista. E nem promover o médico, digamos assim. Indiretamente promove, mas não, não sempre pode... indiretamente. Indiretamente, Né? não pode ser uma promoção direta. Não pode ter termos assim que tragam para o indivíduo uma conotação especial. Olha, venha operar comigo, eu sou o melhor cirurgião. Eu não posso divulgar dessa maneira. Às vezes o indivíduo pode até pensar isso dele mesmo, né? Numa falta de humildade. Mas ele não pode publicizar. Olha, eu tenho o melhor material. Eu garanto o resultado para você. É verdade isso? Você garante essa questão? Não, porque não tem como. Né? Ainda mais hoje, né, onde as pessoas buscam, principalmente as mulheres, né, o corpo perfeito, o rosto perfeito, a pele perfeita. Então, dependendo dessa publicidade, ela vai falar, nossa, vou resolver os meus problemas com aquele cirurgião. E às vezes acaba até piorando, né? Como a gente tem casos de necrose, pós-cirúrgicas, de infecções, e acaba piorando uma situação que nem precisava, né? Exato. E até de morte, E né? até de morte. A gente vê tantos óbitos de tantas mulheres jovens, bonitas, que nem precisavam chegar naquele comparativo do corpo perfeito, a vida perfeita, e infelizmente acabam se submetendo, né? E é muito importante para o médico, vocês sabem disso, o médico é o detentor do conhecimento técnico. O paciente ele é hipossuficiente. O paciente ele não tem condição de definir tecnicamente o que é melhor para ele. Então, nessa questão de estética, nossa, eu acho que se o meu nariz ficar dessa maneira, eu vou ficar perfeita. O médico tem a obrigação de orientar o paciente naquela questão. Fala, olha, puxa, nós não vamos, né, abdominoplastia, nós não vamos tirar tudo isso que a senhora quer, não vai ficar bom. Ou tem risco de ter uma complicação, de uma necrose, né? Então, essa relação médico-paciente, ela tem que ser muito aberta. Dr. Carlos, a rotina de um pronto-socorro ela é diversa e inesperada. O doutor já ficou em dúvida em alguma relação de sigilo médico? Já passou por uma situação em que mais complexa nesse sentido, que o doutor não sabia o que fazer? O senhor já passou por isso mesmo lá atrás, quando mais jovem, mais inexperiente? O doutor pode relatar pra gente alguma situação dessas? Sempre tem casos assim que você fica na dúvida quanto à questão ética do que fazer, né? Assim, a medicina ela não é matemática, né? Então sempre você tem que se adaptar àquela situação. Existe uma disciplina, que é uma disciplina relativamente nova dentro da medicina, que é a bioética. Né? É uma especialidade recente, né? Foi
cunhada aí por um holandês da década de 70, assim, então é uma questão Foi uma demanda da nova. sociedade, essa nova disciplina? Foi uma demanda da sociedade muito e começou assim, principalmente após a Segunda Guerra ali. Doutora, na verdade, aproveitando essa informação que o doutor trouxe do óbito e tudo mais, eu tenho 2 perguntas para lhe fazer. A primeira seria assim, faleceu, prontuário médico. Quem tem direito a ter acesso a esse prontuário médico depois que o paciente vai a óbito? Se o paciente não sinalizou nada em vida de que ele gostaria de manter o sigilo desse prontuário, esse prontuário é direito de parentes de até 4º grau, tá? Mas se o paciente em algum momento sinalizou que ele não quer expor esse documento, quebrar esse sigilo, ele tem o direito de manter isso sob sigilo. Isso acontece muitas vezes quando você tem um diagnóstico que o paciente não quer expor. Revelar para a família. Revelar para a família, porque é vexatório, né? Alguma coisa assim. Isso entra já a minha segunda questão, que é exatamente sobre o paciente portador de HIV, né? Tive um caso desse, era um senhor já de idade, mais de 80 anos, que internou com uma pneumonia bem atípica, assim. Ele não tinha esse diagnóstico, mas durante o internamento foi diagnosticado com HIV. Esse paciente não melhorava clinicamente, a princípio era só uma pneumonia, mas óbvio que num senhor já de 80 e poucos anos, num idoso, e a família preocupada, questionando, né, por que não melhorava, e ele solicitou, inclusive por escrito, em prontuário, de que ele não queria que esse sigilo fosse quebrado. Ele era um senhor viúvo, tinha adquirido aquele HIV recente, não sei como, também não vem ao caso, e ele não queria que a família soubesse dessa questão, né? Na época eu era diretor clínico, a gente fez até a família fez assim um certo estardalhaço, assim, porque reivindicou o prontuário? Depois. O paciente estava internado ainda, mas ficava naquela... vocês estão escondendo alguma coisa do meu pai, porque ele não melhora. Ele piorou clinicamente, acabou indo para uma intubação, então ficou inconsciente. Isso acabou piorando essa relação com os familiares. E até que nós chamamos uma reunião com eles, lá o jurídico do hospital, e fora, né, é uma questão de sigilo, não pode contar, né? Ficou explicou da melhor maneira possível, eles não entenderam. O paciente, infelizmente, acabou indo a óbito, faleceu, e a família entrou com uma ação. Então, o prontuário foi pedido de maneira judicial. E foi fornecido. Né? Aí foi uma decisão judicial, baseado nesse processo. Administrativamente não poderia fornecer, mas não judicialmente poderia. tem aquela judicialmente, o dever, né? Aí é uma questão. Entendo até que esse processo tinha que ter corrido sob sigilo. Também, né? Não houve esse sigilo. A família, ao tomar conhecimento desse diagnóstico, até tirou a ação. Né? Doutor, só mudando um pouco esse panorama desse caso. Se ele fosse casado, né? Como que fica o médico? Ele se reporta para a mulher ou não? E mesmo que o paciente peça para que o sigilo seja mantido, essa mulher não corre risco? Como é que funciona? Toda situação que implica um risco a um terceiro ou a si próprio, esse sigilo tem que ser quebrado. Né? Então, eu sou um psiquiatra, chega um paciente no meu consultório e fala assim, nossa, eu não aguento mais meu vizinho, eu vou sair daqui e vou dar um tiro nele. Eu tenho que avisar a autoridade competente que esse cara tem um risco contra um terceiro, né? A mesma coisa, é um paciente psiquiatra, chega lá e fala, doutor, eu não quero mais viver, eu vou sair daqui, vou me jogar na frente de um ônibus, eu não quero mais viver, eu vou me matar, né? Eu tenho a obrigação ética e moral de ligar para um familiar e falar assim, bicho, nós vamos ter que internar o teu parente aqui. Ele tem um risco para ele mesmo. As questões de doença sexualmente transmissível entram na mesma seara. Né? Então tem um paciente que tem uma doença sexualmente transmissível e ele tem um cônjuge, né? Eu tenho a obrigação de comunicar esse cônjuge. Primeiro que são doenças de notificação obrigatória. Eu tenho que notificar a vigilância sanitária dessa questão. Né?
A vigilância sanitária muitas vezes vai atrás desse cônjuge, né? Pra ver até se ele tá tomando a medicação, como é que funciona ou não. Não, aí é questão da autonomia. Da autonomia. Ele não é obrigado a tomar, né? Mesmo que haja um risco para ele, tá? Pra ele e pra com quem ele se relaciona, né? Pois é. Porque uma vez que ele toma a medicação, ele E não... até a mãe não... grávida também, né? Sim. A mãe grávida, Tem portadora várias do tudo, bebê, né? doutor? Mas aí, pro familiar, para esse cônjuge, a gente tem que contar. Óbvio, você não precisa contar como foi que ele pegou aquela doença sexualmente transmissível, tá? Então eu tinha um paciente que tinha uma infecção perianal, era um condiloma perianal que a gente chama, é uma infecção por HPV, um herpes vírus. E ele ficou fazendo tratamento comigo um tempão, consultório, ele vinha cauterizar esses condilomas e ficava reinfectando isso. Então, desde o primeiro momento, eu orientei quanto ao uso de preservativo, né, da necessidade de se cuidar, tratar o parceiro, né? Não adiantava, né? Tanto que quando você tem uma DST dessa, você tem que rastrear as outras, né? Se ele pegou um HPV desse, podia ter pego um HIV, herpes, hepatite, né? Sífilis. Então você faz todo um rastreamento para orientar o tratamento, tá? E ele acabava não se cuidando e reinfectava dessa infecção. Uns 2 anos depois de tratamento, um dia ele entrou no consultório com uma mulher. E ela entrou junto e falou, doutor, posso entrar? Eu falei, pode, se ele autorizar, ele é o paciente. Ela falou, é meu marido, ele vai autorizar. Eu falei, o senhor é casado? Olha! Né? Olha só a Ele informação! falou assim, pois é, sou casado. Surpreendente. Eu falei, puxa vida. Doutor, eu quero saber o que meu marido vem fazer na consulta. Faz 2 anos, ele vem aqui sexta sim, sexta não. Eu atendi às sextas-feiras do local. E por que está demorando tanto tempo esse tratamento? Aí eu olhei para ele e falei assim, o senhor nunca contou nada para sua esposa? Ele falou assim, não, doutor. Eu acho que é o momento de contar. Não querendo pressioná-lo, Eu mas... tinha que contar. Ou ele Lógico. contava ou eu contava. Até porque ela Ela poderia corria ser... risco. Ela sim, corria o risco. Né? Sim. Assim, talvez eu tivesse que ter perguntado lá na consulta inicial Se ele tem era casado. Sim. Um parceiro fixo. Eu perguntei de um parceiro fixo. Ele Sim. falou que não. Mas eu acho que ele não entendeu que era um parceiro fixo de relação anal. De relação Entendi. homoafetiva. Homoafetiva. Aham. Né? Ele tinha lá uma esposa, uma relação heterossexual. Né? Eu acho que foi isso que ele entendeu. Óbvio, ele omitiu. Direito dele também. Mas aí a esposa tem todo o direito de saber, porque ela tem o risco. Né? A princípio, como eles têm um relacionamento conjugal, existe a possibilidade de terem relação sexual e ela acabar se contaminando de alguma maneira com uma doença sexualmente transmissível. Sim. Né? Aí ele acabou contando que tinha lá uma doença. Ela acho que nem entendeu. Ela não entendeu. Aí eu falo, olha, é muito importante a senhora consultar com o ginecologista da senhora. Eu já vou pedir alguns exames aqui para ver. Tudo bem. Né? Mas é uma questão delicada. Nossa, demais, né? Mas aí essa quebra do sigilo está justificada porque você tem um risco a um terceiro. Sim. Que no caso era a esposa. Mas em partes também o doutor deu essa informação. Você falou que existia ali né, mas não que ele, por exemplo, era proveniente de uma relação sexual homoafetiva. Não. Não Poderia falar, A né? maneira como ele adquiriu não tem. O termo doença sexualmente transmissível já é bem claro quanto a isso. Para um bom entendedor. Mas anal, talvez eu não tenho. ficasse mais Não. para ela, né? Para ela, Eu acho que a pessoa também, que é uma negação também, É, né? Uma isso, negação, de né? negação. Assim, eu não vou falar como que foi que ele adquiriu. Nossa, foi uma relação assim, assado. Não, é uma doença sexualmente transmissível. Ah, doutor, como é que ele pegou? Fala. E até porque isso é muito peculiar do casal também. Você não tem Exato. como interferir, Não. né? Você pode falar o que ele Não. tem e eles que, dentro da sua intimidade, conversem sobre o assunto e se Isso. resolvam, né, doutor? Porque isso não compete. Doutor, e nos casos de aborto? A gente teve um episódio recente que até saiu na mídia da atriz Clara Castanho, né? Que infelizmente sofreu um abuso,
acabou engravidando, e dentro de toda a prerrogativa que ela tem de continuar com a gravidez, mas depois doar, né, a criança para que ela fosse para adoção, acabou vazando essa informação, né? No hospital. E acabou, imagine, a repercussão disso na vida dela, dos familiares, né? A privacidade dela e o sigilo da informação foi totalmente divulgado em troca, provavelmente, de questões financeiras e tudo mais que não vem ao caso. E a gente teve agora a notícia que realmente foi dada a indenização, foi reduzida em sede de recurso. Então, como ficou um assunto tão em voga, como que se dá a questão hoje do aborto dentro do hospital? Assim, que não foi o caso dela, né? Ela foi ter o parto, porque ela teve que relatar a violência sexual por conta do parto e né, enfim, que ela deu a criança para adoção, que a lei permite. Mas a questão do aborto é muito interessante, né? Porque, a princípio, o aborto é crime. Mas como que é a conduta do médico e do hospital quando uma mulher vai fazer um aborto? Normalmente ela não vai fazer um aborto, né? Não, ela nunca vai fazer um aborto no hospital, mas ela vai... Pode ir. Que tem as exceções legais, né? Existem as exceções que permitem. Mas no caso da mulher que fez um aborto, normalmente em casa, colocando remédio, e vai para o hospital já com sangramento, enfim, já passando mal, qual que é a postura do hospital e do médico? Se essa tentativa de aborto foi proposital? Não proposital, mas resolveu, abortou, né? Muitas vezes há tentativa, mas o aborto não é efetivo. Entendi. E o nenê continua, o feto continua viável. Né? Quando esse feto não é mais viável, o aborto foi concluído, boa, essa paciente tem o direito ao sigilo. O ato já foi feito. E aí esse sigilo é imposto. Eu não posso comunicar, não posso quebrar esse sigilo nem para a autoridade policial. Tá? Quando esse aborto não foi efetivado, ela só tentou, a gente acaba acionando o assistente social para esse caso. Nunca a polícia, não é uma questão policial. Né? Apesar de ser caracterizado como um crime, né? Mas a gente aciona assistente social, que vai analisar junto com a psicologia dentro do hospital, eventualmente o conselho tutelar, para tentar ajudar essa mãe, essa pessoa de alguma forma. Convencê-la, quem sabe, né? Tentar buscar alternativas a essa situação. Né? Porque essa tentativa de aborto, principalmente quando é clandestina, né, traz o risco também para a mulher. Né? Então não é uma situação, um comprimidinho que você toma lá e vai resolver tudo e não vai ter risco. E é uma situação de desespero também, muitas vezes, né? Desespero, muitas vezes a pessoa não tem uma possibilidade de ver à frente isso, né? De tem uma sair estrutura daquela... familiar, psicológica, financeira, né? São tantas nuances, né? Então esse sigilo ele não pode ser quebrado, né? Todas as pessoas dentro do hospital estão obrigadas ao sigilo médico. Isso por lei. Né? Então, desde a moça que faz a higiene, o administrativo que faz o faturamento, a enfermagem, todos estão obrigados ao sigilo. A partir do momento que você teve ciência daquela informação do ponto de vista profissional, então eu trabalho no hospital, eu vi a paciente lá, né? Esse exemplo que vocês deram, eu sei que ela está lá, eu tenho a obrigação do sigilo. E se eu quebrar esse sigilo, eu respondo civil, criminalmente, por isso. Né? Então isso é muito importante, é uma questão, né? Esse é um exemplo bom para isso. Né? E o hospital em vigiar os seus, né? Os seus colaboradores, no caso, a responsabilidade. Existe algum treinamento, doutor? Eu ia perguntar. Porque se normalmente, como o doutor falou, os médicos eles já têm, né? Estudam, né? E já sabem dessa responsabilidade. Mas ali dentro do administrativo, a tia que limpa o chão, eles passam por um treinamento para entender que aonde eles estão trabalhando, eles precisam resguardar o sigilo do que eles estão vendo, do que está acontecendo ali dentro com os pacientes? Tem. Cada instituição tem a sua característica, tem o seu modo de trabalho. Né? Mas a maior parte das instituições, pelo que eu sei, esse funcionário novo ele assina um termo de comprometimento quanto a isso, né? E aí é uma questão do RH decidir, né? Mas aí um treinamento formal, eu não sei se existe ou se não existe. Provavelmente assim. são orientados, Eu acho que sim, né? Até porque você tem
dentro do hospital, você sempre vai se deparar com situações difíceis, diferentes, né? Então, o funcionário ele tem que estar orientado quanto a essa questão de não poder publicizar. Hoje é muito fácil, né? Você pega um celular, liga a câmera em 5 segundos, você fotografa, filma, né? Então, isso acontece muito, é muito fácil, né? Antigamente, para você conseguir tirar uma foto, era difícil. Ou você andava com a câmera no bolso, né? Sim. Que não era o caso. Não. Mas hoje o celular, você tá 24 horas por dia com o celular. Pois é, até essa questão, né, doutor? Às vezes a gente vê nas redes sociais ou até nos grupos de WhatsApp alguma filmagem de situações ocorrendo nos pronto-socorros, assim, que a gente fica, meu Deus, tempo real, que loucura isso, o que aconteceu aqui? E, enfim, mas então não existe, a gente não consegue ter esse controle hoje com o celular, né? Principalmente no atendimento pré-hospitalar, né? Puxa. Então, eu fiz SAMU por um tempo aqui, às vezes você chegava numa situação em rua, atropelamento, acidente de trânsito, ou mal súbito, né? Você chegava lá, já tinha 20 pessoas filmando, o que é desagradável, né? Assim, você fala, uma pessoa que tá ali, às vezes o familiar vai ver, né? Porque essa gravação, essa filmagem vai cair numa rede social. Você tá quebrando o sigilo ali, né? E aí essa pessoa não pode divulgar essa imagem sem uma autorização. Até teve aquela questão da Marília Mendonça, quando ela faleceu, né? Que sim. O pessoal filmou, ela até dentro do hospital fazendo ela estava acho que no ML, inclusive. Fazendo a necrópsia, né? Foi assim, traumático. Para a família, né? Porque dá engajamento, mas a família não pensam na família, né? Doutora, em caso de menor grávida, de 13 a 18 anos, como que é feito esse atendimento dentro do hospital pelo médico? Porque a gente sabe que abaixo de 12 anos ela, né, tem que ser chamada uma autoridade, é tido como crime aqui no Brasil. Mas de 13 a 18 anos, como que é feito esse atendimento? Essa gestante, essa menor de idade, ela tem direito ao sigilo, né? Isso. Então, existe até um artigo específico disso no Código de Ética Médica que fala que é direito dela ser mantido esse sigilo, a não ser que haja algum risco para ela ou para o feto, né? Então, muitas vezes essa paciente chega no pronto-socorro com uma dor abdominal, sem esse diagnóstico de gravidez. Muitas vezes está junto da mãe, do pai ou algum responsável. E você sempre tem que tomar o cuidado nesse diagnóstico. Então, muitas vezes você está ali com a paciente, a mãe está junto, você questiona, né, se ela se sentir confortável, olha, já teve relação, tem alguma situação ginecológica relacionada, aí você pergunta, né, e muitas vezes ela na frente da mãe, dos pais, nega. Você tem que encontrar uma maneira de conversar em particular, às vezes até pedindo para a mãe se ausentar, tá? Sempre tomar o cuidado de não ficar sozinho com essa adolescente, né? Chama ali uma enfermeira, um técnico de enfermagem, fica junto, né? Até para documentar qualquer mal-estar que possa ter ocasionado com o responsável. E aí, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, pediu lá um beta-HCG e confirmou ela está grávida. Você chega para paciente, para gestante, e fala, olha, você está grávida, né? Se ela pedir, solicitar que não conte para os pais, é um direito dela. Né? Ai, como que se dá o pós durante a gestação, doutor? Ela que vai relacionar. Ela que vai... Que difícil, né? Porque tem o pré-natal, na verdade, como se dá ali no hospital. Porque a mãe vai indagar o médico. E aí, o que ela tem? Daí o doutor vai falar, não posso dizer ou não? Eu acho que a senhora tem que conversar com a sua filha. Já passei por isso, né? Em pronto-socorro, a gente chega. O paciente chega com dor abdominal. Aí você pede lá os exames e vem um beta-HCG positivo. Conversa. Muitas vezes é um impacto muito grande para a paciente, né? A paciente adolescente não quer esse diagnóstico, até às vezes imagina, né, que possa ser, mas é um impacto muito grande para ela, né? Você até orienta, fala, olha, converse com teus pais, tua mãe é teu porto seguro, né? Converse, oriente da melhor maneira possível, até porque ela vai ter que passar por um pré-natal, ela vai ter que passar por exames, né? Essa questão. A mãe, se você for abordado, você vai ter que usar de uma certa maleabilidade, assim, né? Olha, puxa, acho que a senhora tem que conversar com a sua filha. Não é nada de grave, mas eu acho que é importante a senhora sentar depois, ficar calma, né? Não é o fim do mundo,
tá? Mas eu acho que a senhora tem que conversar, né? Não vou falar, puxa, Sim. parabéns, vovó. Mais do que Né? médico, Nossa, tem que ser difícil. humano, né? Tem que ter uma Isso, tem que aptidão acolher. social, acolher. É, É muito mais profundo do que o atendimento em si, né? não é uma doença, né? Assim, a gravidez não é uma doença, né? Algumas outras situações você cai nessa mesma vala comum, né? Por exemplo, o paciente chega lá, tem uma doença, tem uma dor abdominal, você faz os exames, ela tem uma infecção ovariana, tubulo-ovariana, né? Um abscesso, por exemplo, que é uma doença relativamente comum, que é uma doença sexualmente transmissível. A paciente obrigatoriamente tem que tratar, né? Você vai lá e entrega uma receita de antibiótico para ela. Esse tratamento, em alguns casos, tem até que ser cirúrgico. Né? Você tem que operar e drenar essa trompa, por exemplo. Mas, a maior parte dos casos, é um tratamento clínico. Então, você vai entregar um antibiótico na mão, uma receita de antibiótico. E é importante que ela tome. Isso traz risco para ela. Né? Você pode até abordar a mãe e falar assim, olha, sua filha tem uma infecção. Ela tem que tomar um antibiótico. Né? Eu entreguei a receita na mão dela, eu sei que ela tem 16 anos, pode ser que ela não tenha nem dinheiro para comprar esse antibiótico, mas é importante que a senhora tome. Que a senhora oriente ela a tomar. Mas A medicação. que tipo de infecção, doutora? Uma infecção. É uma infecção. Né? Eu acho que a senhora tem que conversar com sua filha, é uma infecção, ela tem que tratar. Eu não quebrei esse sigilo. Sim. Né? Eu estou orientando ali da melhor maneira possível. Doutor, é uma infecção sexual? Olha, eu não posso lhe falar, a senhora conversa com sua filha. Né? São maneiras e maneiras de se abordar a questão sem acabar ferindo esse sigilo médico. Direito da paciente. Né? Então isso é relativamente comum. Tem aqueles outros extremos do menor de idade, que eles têm que chamar conselho tutelar. Você falar do conselho tutelar. Então tem uma coisa que funciona bem, não sei em outras partes do país, né? Nunca atuei fora, mas aqui em Curitiba funciona bem o conselho tutelar. Sempre que você tem uma suspeita, né, de ter algum tipo de abuso físico, psicológico, sexual. Eu ia perguntar isso mesmo. Criança ou não, né? Muitas criança mulheres, ou não, né? Independente. Criança ou não, né? No adulto fica mais difícil a atuação do conselho tutelar. O conselho tutelar é o menor de idade, tá? Mas muitas vezes nessa questão da mulher vítima de abuso, tem a questão dos filhos associados. Muitas vezes ela se sente refém daquela situação porque ela está ali no pronto-socorro por alguma razão, ela foi agredida, espancada, alguma coisa assim, e ela quer voltar para casa porque os filhos estão lá com o agressor. Né? Então, assim, ela não vê como sair dessa situação. Ela não tem como fugir. Muitas vezes, o abuso também é psicológico, também é financeiro. Sim, existem, né? A gente conversou com a delegada da Delegacia da Mulher e ela citou, né, os vários tipos de abuso. Então, vários tipos de violência, na verdade, contra a mulher. Então, a pessoa ela fica refém. E não é de uma hora para outra. São meses, anos em que essa situação vai transcorrendo. Então não é uma pessoa que consegue pegar os filhos, comprar uma passagem de ônibus ou de avião e ir para casa dos pais. Eles nem tem o dinheiro para isso, né? Não tem. Esse abuso também é financeiro. Essa violência é psicológica, é financeira. Então a pessoa não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. E existe algum acolhimento, doutor, nesse sentido? Por exemplo, eu tenho que preservar o sigilo, mas eu sei que está existindo um abuso, uma suspeita de abuso ali na relação do marido com a mulher. Às vezes até o marido acompanha a mulher no hospital, espanca, leva no hospital. Isso. E você tem que ter o cuidado de afastar, porque ela fica muito fragilizada na presença dele. Do marido, né? Porque tem essa questão. Ela não tem como sair disso. Tem os filhos, né? Tem toda uma vida social. Até mesmo para oferecer algum tipo de ajuda, ela tem que estar sozinha. E nesse caso, acho que é até uma exceção ao sigilo, né, doutora? Aí sim, tem um risco a ela. A vida, né? Muitas vezes, o que você tem que fazer é tentar tirar ela desse círculo vicioso. Internar, por exemplo. Mesmo que não tenha uma indicação clínica para isso. Né? Você tem que ficar internado, senão você vai fazer uma complicação. Tem que fazer... Não, você tem que internar. O doutor consegue ter essa percepção assim, doutor? Consegue. A partir da tua
a análise, e é sempre melhor pecar pelo excesso. Excesso. Né? Assim, acho, eu não sei. Muitas vezes ela não quer ficar internada, ela não entende, ela quer voltar para casa. E aí, se tem criança envolvida, aí você tem que acionar o conselho tutelar. Porque essa mãe só vai ficar tranquila a partir do momento que os filhos estão em segurança. Se é um sábado à noite, 8 horas da noite, ela quer voltar para casa, as crianças estão sozinhas em casa, ela não vai ficar internada. Por mais que tenha uma indicação clínica, ela quebrou a perna, ela quer voltar para casa. A partir do momento que o conselho tutelar foi acionado e colocarem essas crianças em segurança, ela vai começar a pensar de uma maneira diferente. E hoje tem alguns mecanismos de acolhimento. Aqui em Curitiba mesmo, tem vários lares, né, tem vários mecanismos sociais de acolhimento dessa para paciente. receber essa mulher, né? Mas a grande questão é que alguém tem que dar o start disso. O primeiro passo. Ela não vai atrás. Ela não vê essa possibilidade. Sim. E não é culpa dela, é óbvio. Ela está muito vulnerável. Ela está vulnerável, ela está fragilizada. Né? Isso não aconteceu de uma hora para outra. Tem todo um transtorno psicológico associado. Então, se alguém não der o start disso, ela vai continuar nesse círculo vicioso. Então, por isso que tem que ter esse olhar, né? Então, eu brinco com as alunas lá. Isso aí tem que partir principalmente da mulher. Né? Assim, claro, qualquer um tem essa obrigação. Não só médico, não só da área de saúde. A sociedade, toda a sociedade tem que ter esse mecanismo protetor acolher, social, acolhedor. O cobertor social tem que ser para todos. Né? Mas no médico isso é mais sensível. Eu tô ali, a paciente vai se abrir comigo. Porque é a relação médico-paciente. Eu nunca posso julgar, né? Nossa, você mereceu isso. Não vou falar, imagina, né? É uma questão muito pessoal. Então eu tenho que acolher, entender essa questão e tentar ajudar ela da melhor maneira possível. O internar já tira um pouco essa obrigação dela. É um internamento mais social do que clínico, né? Tira ela ali do âmbito... Afasta um pouco daquele ambiente de agressão, com o agressor. Uma oportunidade de ela respirar, pensar naquela questão. Só que aí eu tenho que pensar no bem-estar das crianças. E por isso entra o conselho tutelar nessas situações. Entendeu? Isso é importante. A sociedade tem que ter uma visão. Quantos casos desses a gente vê, né? Sim. De feminicídio, de tentativas de feminicídio, de agressão. E não só no feminicídio, né, doutora? A gente tem também a questão do abuso contra idosos, né? Ah, também. Que é um ser super vulnerável, né? Um ser humano vulnerável. A gente percebe muito, assim. Sabe que época do ano acontece mais isso? Ai, final do ano. Final do ano. É um monte de tentativa de internamento. Né, assim, do idoso para a família poder viajar. Porque a família vai viajar, vai para praia, né, não sei o quê. Então deixa lá, fala, mas ele tá assim, você examina, não acha nada, né? Aí você já começa a pensar, é típico. A partir do dia 20 de dezembro isso acontece bastante, assim. Não deixa de ser um tipo de abuso, de violência contra o idoso, o idoso, né? Então tem muito disso, assim. Essa questão é mais frequente na criança, né? Não do abandono, né? Mas de abuso. É mais comum. É mais comum na criança. Porque a criança assim. É muito vulnerável, né? E ela não externa normalmente. Né? O idoso ainda consegue, dependendo em algumas situações, né? Externar, assim. E, enfim. Agora a criança não, né? E ela é manipulada de tal forma que ela não consiga mesmo. É um assunto bem delicado. Enfim, o que está acontecendo. Isso é uma outra coisa que os pediatras são muito atentos, assim, né? E aí qualquer situação de dúvida, o conselho tutelar é acionado e vai avaliar a questão. Não compete ao pediatra julgar. Ele tem que ter capacidade de discernimento suficiente de ver que aquela situação não está certa. Às vezes por um comportamento do pai, às vezes por um comportamento da mãe, né? Às vezes por um comportamento da criança, ou às vezes até pela característica das lesões. Né? Chega lá uma criança, tem uma fratura da perna. Aí você faz um raio-x, tem 2 outras fraturas. Sabe, uma história meio mal contada. Acidentes de repetição, né? Ou a criança é muito agitada, né? Ou tem alguma coisa errada. Ou quando o mecanismo do trauma não é compatível com a lesão. Né? Assim, caiu do berço... caiu da escada, nossa, fez uma fratura da perna. Quebrou o braço. Uma queimadura, sabe? Um troço meio que nem o caso do Henry, né? Eu lembrei disso agora.
que ele foi, na verdade, o padrasto e a mãe levaram até o hospital, ele já estava praticamente em óbito ali, e a mãe falou que ele caiu da cama, e ele tinha até tinha o diversas fígado. fraturas, né? Isso, Nossa. agora foi uns 2, 3 anos, né? Foi bem recente, ainda está em processo de julgamento ainda. Isso. Exatamente essa Que questão, é incompatível, né? Assim, onde é que estava essa cama? No segundo andar? Né? Assim, e caiu? Não tem. Então, quando essa lesão é incompatível com o mecanismo descrito, né? Aí vale a pena você denunciar. Você sempre tem que pecar por excesso, né? Óbvio, sem expor, né? Sem constranger a família, tudo, mas denuncia, isso vai ser averiguado pela autoridade competente, e se não tiver nada, beleza, a gente está resguardando a criança. E às vezes o abuso não vem só dos pais, né? Vem de um avô, vem de um tio, então às vezes os pais nem têm ciência daquilo, né? A maior parte dos abusos, principalmente sexuais, acontece dentro de casa, com Sim. pessoas do círculo íntimo, Da né? criança. Pais, padrastos, né? Isso é muito frequente, Muito comum. assim. E é um troço que choca, né? Você não Muito. imagina Você que não isso imagina. vai acontecer. É porque tem normalmente alguém de confiança da criança, né? Alguém já tem uma relação familiar, de intimidade. De intimidade. Até, né? Eu até, falando desse assunto que foge um pouco do assunto que a gente está tratando aqui, eu vi um relato da Xuxa alertando as pessoas que o abusador, ele não é um abusador que não é uma pessoa que chega e impõe aquela. Não, ele faz tudo por meio lúdico, ele brinca, é o gato mia, vamos tirar a roupa, né? Para as pessoas ficarem muito atentas a isso. E o abusador, e a criança confia, porque é alguém que ela confia, é alguém que ela gosta, Ganha né? confiança, O né? pai, a mãe. Então, que a gente tem essa ideia de que o abuso é algo traumático, que é algo que ele vem e abusa e tira a roupa e impõe para a criança. De uma e não maneira é violenta, uma né? maneira violenta. É Não. violento? Não. Todo, Não né, fisicamente violento. qualquer tipo de abuso é violento, mas ele sempre vai fazer de uma maneira lúdica, né? Tanto que a criança não conta, né? É o nosso segredo, né? Então é Se muito você falar, complexo. eu vou machucar teu pai e tua mãe. Isso. Ou não, é nosso Não, segredo, assim, é um segredo que a gente tem, que eu sou seu tio, que eu não eu vou sou te seu dar pai. mais chocolate se você contar. Isso. Que chocante, né? Isso. Pois é. Então tem que mudar um pouco a visão da sociedade, né, em relação ao abusador. Não é um abusador que vai usar de força ou que vai coagir normalmente a criança. É alguém ali do âmbito dela que vai, né, uma brincadeira, vamos ali que eu vou te dar um chocolate, você vai fazer isso, né? A gente tem que ficar muito atento. Eu fico muito atento, tenho 2 filhas, né? Então eu fico sempre perguntando de maneira não impositiva. Olha, alguém passou a mão em você? Não. Olha, quando for brincar, ninguém pode brincar com você e passar a mão nas suas partes íntimas, porque isso é íntimo. Só a mamãe e o papai, né, te limpa. Agora não tem 8 anos. Então é muito importante essa conscientização da sociedade, né? Não acha, doutor? Até educativa. Educativa, né? Sim. Esse assunto é muito legal, né? Muito bom, Ana? a gente pode se estender por horas. Aqui, chamar o Dr. Carlos para conversar sobre N assuntos, O rei do Egito e a rainha do Egito. O rei do Egito com a deusa do Olimpo. Obrigada, Dr. Carlos, pelo seu tempo. Foi muito importante esse debate, né? Porque hoje, nos tempos de hoje, a gente tem muito acesso à internet, tudo é muito divulgado, e é tão importante a gente falar sobre o sigilo médico, que é uma relação entre o médico e o paciente que tem que ser preservada. Muito. Não é, doutor? Obrigada. Nada, eu que agradeço Doutor, pela oportunidade de estar aqui. Com certeza, a gente fica imensamente feliz com a sua presença, com essa rica colaboração, tantos conhecimentos que, inclusive, elucidaram questões até pessoais nossas. Muito obrigada, doutor, e seja sempre bem-vindo para voltar aqui no nosso podcast. Não sei se vocês notaram, mas é um assunto que eu gosto de conversar bastante. Eu notei, doutor. Questões e éticas, até o nosso slogan é quem sabe pode, porque informação é poder. Isso aí. Então, trazemos informação para as pessoas que querem se sentir inseridas na sociedade, pessoas que buscam, né, o conhecimento, porque o conhecimento ele eleva a gente a um patamar muito superior, né? É só através do conhecimento que vamos evoluir como cidadãos, como sociedade e como seres humanos. E de uma forma leve e descontraída, Descontraída, né? com muito humor e entendível também, Isso né? mesmo. Sem aqueles juridiquês dos podcasts jurídicos. Claro. Obrigada, doutor. Obrigada. Obrigado a vocês todos.